Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Estamos começando mais uma vez a série de mensagens Fé Aprovada. Que bom é ter a sua companhia aqui conosco mais uma vez. É uma alegria poder estar com você e com a sua família. Nós estamos nesse tempo de pandemia, tendo a oportunidade de estudar a Palavra de Deus toda quarta-feira neste formato online, através do canal do YouTube da Sexta Igreja. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu quero fazer um convite a você. Nós estamos realizando uma campanha solidária, e o nosso objetivo é arrecadar fundos para nós comprarmos cestas básicas e distribuirmos para quem precisa. E você pode participar desta campanha fazendo uma doação financeira. Basta você transferir para a conta da igreja qualquer valor e ao final você inserir o código 50 centavos para que a tesouraria da igreja identifique que a sua contribuição está sendo para a campanha solidária. Essa campanha está sendo realizada através da nossa junta diaconal, através dos nossos jovens e também pelo Conselho Missionário da Sexta Igreja. Então você pode participar desta campanha, ajudando a quem precisa, ofertando qualquer ajuda, qualquer oferta, será muito bem-vinda para a campanha solidária. E eu quero também convidar os irmãos a participarem no próximo domingo da série de mensagens A Igreja em Movimento. Todo domingo às 17 horas, nós temos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que online, adorando a Deus, celebrando ao Senhor. E eu faço esse convite para você participar conosco no próximo domingo, a partir das 17 horas, da série A Igreja em Movimento. Nós vamos dar sequência à série de mensagens Fé Aprovada. Essa série que está baseada na carta de Tiago, uma das cartas do Novo Testamento, uma carta prática e que nós podemos extrair dela várias lições para a nossa vida. Vamos ler agora o capítulo 3, os versos de 1 a 5. Eu convido você para acompanhar essa leitura, o texto vai aparecer aí no seu vídeo e a palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Queridos, nós chegamos ao capítulo 3. Nós já estudamos os capítulos 1 e 2 de forma expositiva, versículo por versículo, e agora nós vamos começar o estudo do capítulo 3. Quem sabe o capítulo 3 é um dos textos mais conhecidos da carta de Tiago. É aqui que Tiago vai falar sobre o pecado da língua, que é um dos temas mais conhecidos de Tiago nesta carta. No verso 1, Tiago nos diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vale lembrar que Tiago ele está escrevendo para crentes, para homens e mulheres que já são discípulos de Jesus. E aqui no verso 1 do capítulo 3, Tiago está se referindo ao cuidado que se deve ter ao se tornar-se um líder na igreja ou no reino de Deus. Você que foi chamado para exercer uma liderança cristã, você precisa entender que ao longo desse ministério, ao longo da sua liderança, você precisa fazer tudo com excelência. Você precisa oferecer o seu melhor, porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos prestar contas a Deus. Então, um líder, ele precisa tomar esse cuidado
ele precisa entender que o seu ministério não pode ser realizado de qualquer forma e que ele precisa sempre fazer o seu melhor. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 4, nos diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, Tiago, ele ensina aqui no versículo 1 que haverá maior juízo sobre aqueles que exercem a liderança cristã. E no verso 3, Tiago continua: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Parece ser um exagero aqui de Tiago ao dizer que todos tropeçamos e em muitas coisas. Na verdade, Tiago ele não está usando nenhum exagero, pelo contrário. Tiago está dizendo que todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Durante a caminhada cristã, eu e você podemos cometer alguns tropeços. E Tiago vai dizer que nós podemos tropeçar em muitas coisas. Todos nós somos barro, todos nós somos pecadores. Não há ninguém maior do que ninguém no reino de Deus. Todos estão no mesmo nível. E a palavra de Deus então nos diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então você que está me ouvindo, não se esqueça de que você é pecador como qualquer outra pessoa. Você não é melhor do que ninguém. E Tiago começa então a partir do versículo 2 a tratar o pecado da língua, levando todos a se enxergarem no mesmo nível. Antes de Tiago entrar dentro de algumas peculiaridades do pecado da língua, Tiago faz questão de dizer que todos nós tropeçamos e nós tropeçamos em muitas coisas. Tiago aqui ele está esvaziando a nossa bola, porque às vezes nós poderíamos começar a estudar esse tema, o pecado da língua, e achar que esse pecado nós não cometemos, de que é um pecado muito distante de nós. Mas antes de falar qualquer outra coisa, Tiago ele é muito claro ao dizer que todos nós tropeçamos e tropeçamos em muitas coisas. Então Tiago nos ensina aqui que se nós controlamos a nossa língua, nós controlamos o corpo inteiro. Você domina a sua vida a partir do momento que você consegue dominar a sua língua. Com a língua nós podemos abençoar e nós também podemos amaldiçoar. A língua ela é responsável em trazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. Já dizia o escritor que as palavras são como uma flecha. Na medida que essas palavras são lançadas, não tem como elas retornarem, não tem como voltar atrás. Então nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos prestar atenção com aquilo que sai da nossa boca para que a gente não caia neste pecado. E Tiago, ao dizer aqui no versículo 2, perfeito varão, ele não está dizendo que alguém pode ser perfeito no sentido de não cometer pecados. Não é isso que Tiago está ensinando aqui no versículo 2 do capítulo 3. Quando Tiago diz perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, Tiago está falando de alguém que é cuidadoso, alguém que refreia a língua, alguém que pensa antes de falar, que toma cuidado com as palavras que saem da sua boca. Então, para Tiago, este é o perfeito varão. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, Salomão ele vai falar a respeito de 7 pecados. E dentre dos 7 pecados que Salomão aborda lá no capítulo 6 de Provérbios, 3 estão ligados ao pecado da língua, que é a língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Nós podemos perceber aqui na carta de Tiago e também lá no livro de Provérbios que a língua ela é muito perigosa. Se ela não for usada de uma forma correta, ela pode trazer problemas seríssimos.
ela pode machucar a vida de muitas pessoas. A língua, ela não é neutra, ou ela é uma bênção ou ela é uma desgraça. A língua pode abençoar, mas ela também pode amaldiçoar, ela pode maldizer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse órgão tão pequeno que está atrás dos dentes e que podem causar estragos terríveis se nós não controlarmos aquilo que sai da nossa boca. Então, queridos, aqui no capítulo 3, Tiago ele faz uso de algumas ilustrações para que nós possamos compreender o quanto é sério este pecado e o quanto a língua é algo perigoso. Lá no verso 26 do capítulo 1, que nós já passamos por ele, Tiago já havia dito: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago diz para nós lá no capítulo 1, no versículo 16? Que se nós não conseguimos controlar a nossa língua, o nosso cristianismo ou a nossa religião, ela é falsa. Ou seja, ela não serve para nada. Aqui na carta de Tiago, quando ele fala a palavra religião, Tiago está se referindo ao cristianismo. Então lá no versículo 26, Tiago está dizendo que se nós não controlamos o que sai da nossa boca, se nós não deixamos de refrear a língua, nós estamos enganando o nosso próprio coração e o nosso cristianismo é falso, ele não serve para nada. Vale ressaltar que Tiago já tratou sobre vários assuntos aqui ao longo da sua carta, como uma espécie de autoexame. Várias vezes aqui Tiago já chamou a nossa atenção para que a gente venha examinar, pensar em determinados assuntos, em determinados temas, para que nós possamos fazer um autoexame, descobrir se realmente nós somos cristãos de verdade, se nós realmente amamos a Deus de todo o coração. E aqui no capítulo 3 não é diferente, porque Tiago ele vai nos convidar a fazer mais um autoexame. Agora o tema aqui é a língua. Tiago vai provocar em nós essa reflexão, se realmente nós estamos refreando a língua, se nós estamos sendo dominados pela língua ou se nós estamos a dominando. Então esse é o autoexame que Tiago vai provocar em nós aqui a partir do capítulo 3. E Tiago já fez isso nos capítulos anteriores, quando ele fala de boas obras, quando ele fala a respeito de ajudar os órfãos e as viúvas, os necessitados, mas agora o tema é a língua. Então, nos versos 3 a 4, Tiago vai dizer que a língua tem poder de dirigir, e ele usa como exemplos aqui o freio, que é usado no cavalo, e o leme, que é um dos instrumentos de um navio, de um barco. E no verso 3, Tiago diz: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Esse primeiro exemplo aqui, Tiago está se referindo ao freio, aquele freio que vai na boca do cavalo. E aquele freio, na medida que ele é acionado, ele tem poder para dirigir, controlar aquele cavalo para o próprio bem. Um cavalo domado, um cavalo para que ele siga as orientações, se é para ele ir para a esquerda, para a direita ou para a frente, ele precisa usar esse freio. E quem está dominando ali o cavalo vai acionar esse freio e o cavalo será impulsionado para qualquer lado ou direção que o cavaleiro deseja. E Tiago, ao dizer sobre esse exemplo aqui no versículo 3, Tiago está se referindo à língua, a esse órgão que todos nós temos, esse órgão que tem poder para controlar a nossa vida. Então Tiago diz: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O que Tiago está ensinando aqui?
Tiago está ensinando que se nós soubermos controlar a nossa língua, nós também saberemos controlar todo o nosso corpo. Porque na medida que você controla a sua língua, todo o seu corpo é controlado, é dominado. Assim como um cavaleiro domina o cavalo usando os freios, assim eu e você dominaremos a nossa vida na medida que nós aprendemos a controlar as palavras que saem da nossa boca. No verso 4, Tiago continua: observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago está fazendo uso, do leme, ele está exemplificando aqui, fazendo essa analogia de que o leme, que é um instrumento ali de um navio, de uma embarcação, ele é tão pequeno, mas ele pode controlar o navio para qualquer direção. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas ela pode controlar o seu corpo. Se você não aprender a dominar a língua, vários estragos podem acontecer na sua vida. Você pode cometer vários pecados, você pode machucar muitas pessoas que estão à sua volta. Quantas pessoas estão machucadas devido a este pecado, o pecado da língua? Pessoas que ao longo da vida ouviram palavras duras, palavras terríveis, e essas palavras trouxeram machucado, trouxeram várias enfermidades para a alma, e muitas não conseguem se livrar dessas enfermidades da alma que ouviram no passado, porque as cicatrizes estão no coração. Então, queridos, é muito importante nós olharmos para esse tema com seriedade, porque talvez você esteja machucando as pessoas que estão à sua volta, pessoas que você ama, pessoas que também amam você. Então, preste atenção nesse tema. Tome muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, que as palavras que saírem da sua boca sejam tão somente para edificar as pessoas e abençoar o seu próximo. Com a língua, nós podemos conduzir uma multidão para o bem ou para o mal. Quantos personagens da história da humanidade que com a língua conseguiram influenciar tantas pessoas de forma positiva. Quantos líderes da história humana, através das suas palavras, conseguiram mudar muitas realidades deste mundo. Mas, por outro lado, nós temos também vários homens da humanidade, da história humana, que usaram a língua de forma errada e que trouxeram tantos problemas para a humanidade, trouxeram tantas consequências ruins e acabaram destruindo a vida de dezenas e milhares de pessoas. E no verso 5, Tiago nos diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aqui no verso 5, Tiago está comparando a língua com o fogo. E nós sabemos que o fogo, em algumas circunstâncias, ele é destruidor. E a língua, esse pequeno órgão, ele pode também destruir muitas coisas, assim como o fogo. Então, olha o perigo que é a língua. Tiago aqui compara a língua como fogo. Então, a língua, ela não bem usada, dependendo das palavras que saírem da nossa boca, pode destruir projetos, destruir sonhos, destruir a vida emocional de algumas pessoas. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado antes de proferir qualquer palavra. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: como você tem usado a sua língua? Tem saído palavras que edificam da sua boca? Tem saído da sua boca palavras que enobrecem, que engrandecem, que glorificam a Deus? As palavras que saem da sua boca abençoam as pessoas que estão à sua volta? As palavras que saem da sua boca constrói ou destrói? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Esse é o autoexame que Tiago está nos convidando a fazer.
A língua não controlada pelo Espírito Santo será um instrumento de estrago, de envenenamento. Então, para que nós tenhamos uma vida extraordinária, para que nós sejamos semelhantes a Cristo, nós precisamos controlar a língua. Ela não pode dominar a nossa vida. E controlando a língua, diz Tiago, que nós vamos controlar todo o nosso corpo. Então essa é a lição de Tiago aqui para nós. Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele já havia falado sobre a questão da língua. Ele nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo, lá em Efésios, ele nos ensina que, em primeiro lugar, deve sair da nossa boca palavras que edificam, palavras que vão abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se o seu objetivo não é edificar as pessoas, então fique calado, não fale nada. Mas se o seu intuito é trazer edificação e crescimento para as pessoas, então fale com autoridade. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que nós devemos falar apenas aquilo que é necessário, conforme a necessidade. Então, se não é necessário você abrir a sua boca, fique calado, não fale. Retenha essa palavra, não permita que essa palavra venha gerar estrago, contendas, trazer prejuízo para uma determinada comunidade ou um determinado indivíduo. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que as palavras que saem da nossa boca devem transmitir graça aos que ouvem. Então, se o seu objetivo é oferecer graça às pessoas que estão ao seu redor, então fale a palavra de Deus, diga aquilo que precisa realmente ser dito, fale com intuito, com propósito de abençoar as pessoas. E que assim seja na nossa vida, que nós possamos transmitir graça às pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas possam sentir o desejo de nos ouvir, que as pessoas se sintam bem na medida que elas escutam as nossas palavras e que nós possamos falar com o intuito de trazer edificação, de trazer crescimento para os nossos ouvintes. Nós precisamos ser crentes maduros. Esse é o objetivo dessa série. A carta de Tiago fala muito a respeito da maturidade cristã. Um crente maduro, ele se assemelha com Cristo, com o seu mestre. E nós precisamos percorrer essa caminhada da maturidade. Nós precisamos avançar para essa vida extraordinária. E para que nós tenhamos uma vida extraordinária, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos controlar a língua para que ela não controle o nosso corpo e domine a nossa vida. A língua é uma espécie de medidor de espiritualidade, revelando onde está o nosso coração. Então, o que sai da sua boca vai medir a sua espiritualidade. Se aquilo que sai da sua boca é para abençoar, é para trazer crescimento espiritual para as pessoas, para os seus ouvintes, isso significa que você está no caminho certo. Mas se o que sai da sua boca tem trazido tristeza, tem trazido ressentimento para as pessoas, então isso significa que você está no caminho contrário da espiritualidade que Deus deseja para você. Então, que no nome de Jesus, que nós possamos percorrer o caminho da maturidade cristã, que nós sejamos discípulos de Jesus autênticos, que vivem o Evangelho, discípulos que estejam preocupados com aquilo que sai da nossa boca, com o intuito de abençoar as pessoas próximas de nós. Então, que Deus os abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar esse tema aqui no capítulo 3. Nós estamos ficando por aqui nessa noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Nós vamos orar, encerrando o nosso estudo bíblico e pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe, para que nós sejamos a cada dia discípulos que testemunham a palavra de Deus e que sejam discípulos parecidos com Cristo, que se assemelham-se ao seu Mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela nossa vida. Muito obrigado por esse estudo bíblico. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração, edifica a nossa vida,
Guarda, Deus, o nosso coração, não permita que o pecado da língua venha destruir a nossa vida, os nossos relacionamentos. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para dominarmos, ó Deus, a nossa língua, para controlarmos as palavras que saem da nossa boca. Ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, homens e mulheres que pronunciem palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que trazem crescimento espiritual às pessoas que nos rodeiam. Ó Deus, continue falando ao nosso coração. Guarda, Deus, a nossa mente, guarda o nosso coração e nos dê sempre sabedoria, ó Deus, para que a cada dia nós possamos caminhar segundo a Tua vontade. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos terminando o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma excelente noite. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez com a série de mensagens Fé Aprovada. Deus abençoe sua vida e tenham todos uma excelente noite para a glória de Deus.